Jesus amado, amigo de todas as horas, na verdade, Mestre, nós estamos sempre arguindo as razões da nossa vida, os acontecimentos difíceis, as horas que passamos em turbulências, as necessidades e tudo mais. O que precisamos é entender que essa fartura espiritual vem a nós, nos alimentando a todo tempo, e que algo espera de nós. E nós mesmos também esperamos novas realizações, novos padrões mentais, sentimentos renovados e caminhos a serem seguidos, a nos ajudar a buscar mais paz, mais amor e mais compreensão. Sabemos disso tudo, Senhor. Mas ainda assim, arguímos sempre as razões, os porquês da nossa vida. Mas sabemos também, e já aprendemos, com as tuas lições, com as lições da espiritualidade amiga, que tudo depende de nós. E tudo dependerá sempre de nós. Assim, Mestre. Hoje, nesta casa, e já há alguns anos, nós percebemos o quanto a espiritualidade se importa conosco, encarnados, o quanto espera que possamos prosseguir os nossos caminhos, vencendo e ultrapassando as barreiras difíceis. Aqui, hoje, mais uma vez, temos as razões que são trazidas a nós antes do nosso reencarne. As propostas inúmeras da espiritualidade, as nossas afirmativas e negativas, através dessa abertura que o irmão nos traz aos nossos processos kármicos e às suas elaborações, nós compreenderemos melhor as razões da nossa vida e a importância do renascimento na carne. E assim, a cada dia, o nosso agradecimento se amplia em direção ao Criador e a Ti, Senhor, que nos acompanha minuto a minuto na vida. Nosso muito obrigado. Obrigado de todos nós pela nossa vida e por toda essa alimentação que nos vem de encontro. Fica conosco, Senhor, e que nós possamos sempre Te ter em nosso coração e nossa mente. Assim seja. Abençoa, Senhora, a todos nós. Que essa vibração tenha chegado a Ti, do fundo da alma de cada um, buscando essa referencial maior do próprio Criador, evocando este abraço de Mãe Eterna, esta abrangência espiritual que atinge a vários planos, a várias instituições espirituais e físicas. Obrigado, Mãe. Buenas noches, amigos. Quando tocar a Ave Maria, cantem a Ave Maria. Cantem. Vocês cantando, vocês trazem uma vibração maravilhosa. É uma vibração que se repercute junto com a espiritualidade. Cantem sempre a Ave Maria. Não tenham medo de cantar, não fiquem inibidos, não. Certo? Como estão? Bem? Trabalhando muito, estudando? Alguns não é? Para entender as coisas. Bem,
Muitos de vocês estiveram aqui na segunda-feira, não foi? E eu quero até pedir desculpa pela personalidade de Toulouse-Lautrec ter trazido uma emoção grande a muitas almas. Não é? Porque eu fiquei preocupado pela grande emoção que tocou a muitos. Não é? Mas pediram a mim que Toulouse venha mais vezes. Não é? É vero isto? Mas eu fico preocupado porque o próprio posicionamento de Toulouse traz um pouco de melancolia a vocês, pela vida pressionada dele. Porque foi uma vida difícil em que eu fiquei prensado em muitas coisas. Por quê? Expliquei isto a vocês na segunda. Porque tinha que haver um posicionamento social comprimido, artístico, humano e emocional. Então, a personalidade de Toulouse, ela sofreu um impacto da vibração de um país. Sofreu o impacto da vibração da família. Sofreu o impacto da vibração do meio artístico, do meio social. Então, foi uma condição espiritual difícil. Então, por isto, o posicionamento de Toulouse, quando ele chega, é esse posicionamento mais fechado, mais melancólico, de uma vivência mais, sem que ele pudesse, vamos dizer, ter uma alegria assim profunda, porque houve contestação de todos os lados. Compreenderam? E mesmo assim, vocês estão dispostos a ouvir algumas vezes Toulouse? Mesmo assim, tu também, diga, eu ouvi tudo. Tu trabalhaste lá, um cabaré. Por isto, ela teve várias percepções, teve várias percepções. Mas tu não podes ficar assim. É a vibração que a personalidade passou, Moiete, não é? Mesmo assim, vocês acham que precisa Toulouse vir? Quantos de vocês não viram nunca a performance, a personalidade minha de Toulouse aqui a vocês? Quantos não viram? Não viram? Porque no início do trabalho somente era Toulouse, não é? Depois entrou este tal aqui, Carroá, que ninguém gostava muito porque era meio enfesado. Aí não gostavam muito. Eu usava os videntes me viam com o chapéu a meia testa aqui, porque eu queria que tivesse uma característica para a vidência, identificar. E quando comecei a me identificar mais, eu tirei o chapéu, não é? Então foi tudo uma proposta a trazer uma reflexão sobre a mediunidade, sobre a transfiguração, sobre o posicionamento das personalidades de um espírito, não é? Mas vamos ver, não é? O que vai ficar, não é? Vocês perceberam que a pintura de Toulouse é de Ferrand? É interessante, não é? Vejam as personalidades. Nós estamos falando de sequência kármica. Então vejam que cada personalidade tem características. E as características são fortes. De Toulouse foram muito fortes, não é? Então, quando eu desencarnei, eu me vi liberto daquilo tudo. Eu já tinha uma individualidade quando encarnei como Toulouse. Mesmo para segurar a prancheta,
ele segura com muita facilidade, mesmo diferente, torto no colo, uma mão ele vai desenhando. Então. Porque eu me reintegro à personalidade. Eu vivencio, eu vou ao encontro da personalidade. Então, tudo é diferente. Eu volto, eu me entrego, não é? Mas está certo. Hoje é filosofia. Segunda é a parte da arte. A parte do toque em vocês. Hoje é o raciocínio de vocês. Não é? Até alguém diz, segunda você alisa, na quarta você puxa todo mundo. Não é? Por quê? Porque vocês precisam de um abastecimento dentro da lógica, do raciocínio, da razão, não é? Na segunda, nós trabalhamos a sensibilidade de vocês. E hoje, o raciocínio de vocês. Compreende? São reuniões totalmente diferentes, não é? Mais alguma pergunta? Estamos falando e trabalhando o livro Processos Kármicos, não é? Alguma pergunta? Alguma coisa diferente que vocês queiram colocar? Não? Carroá. Sim, diga. Boa noite, Carroá. Boa noite a todos. Boas noites. Nosso irmão diz o seguinte: na minha opinião, sobre Toulouse, na verdade, para mim foi muito bom, porque eu pude perceber as dificuldades que realmente todos enfrentamos e deixam marcas. Eu nunca havia visto e ouvido Toulouse. Não sei quanto a continuar vindo, mas reafirmo que o senhor falou sobre que todos passamos por dificuldades, de certa forma, dificuldades que ficam gravadas em nós. Exatamente. E aí, na personalidade Toulouse, vocês puderam observar isto, não é? As dificuldades dele. Já como Carroá, como individualidade, eu não trago dificuldades porque eu não as tenho como individualidade. Perceberam? Só como personalidade. Algumas personalidades minhas, vocês vão detectar as dificuldades. Mas a mais próxima a vocês é Toulouse, porque vocês têm hoje livros sobre Toulouse, as pinturas que estão em exposição, tem um referencial. Mas Henrique Carroá vocês não têm. Vocês têm sim no livro Amantes Eternos. Aí vocês vão ver as dificuldades que eu tive em Espanha, na vivência em Espanha, em 1700 e pouco, não é? Carroá, sim. Uma pergunta. Você já tem a sua individualidade. O espírito, quando ele chega a já formar uma individualidade, ele pode pegar um pouco de cada que foi agradando e formar uma personalidade. Henrique Carroá, como você se apresenta a nós, é claro que você já angariou um pouco de cada um na vivência, na moral, no aprendizado. Mas assim, ele tem assim bastante da personalidade mesmo, Henrique Carroá, ou é meio pincelado assim de outro? Mas como assim? De Henrique Carroá de Espanha? Ele tem bastante, ele tem quase Olha quantos só, por cento da personalidade eu na Espanha, mesmo, Henrique Carroá? Eu não era Henrique, eu era Carroz, família Carroz. Sim, tem um pouco da Espanha, uma grande parte, mas tem muito de outras. Eu não posso dizer que tenha 100% da Espanha, absolutamente. Uhum. Não. Tem um pouco de cada. Vamos dizer assim, numas 60 encarnações, pode ter assim, umas 60 linhas, umas 4 a 5 linhas de cada vida. Quer dizer, algo de cada vida. Entendi. E na aparência é Carroá 100%? Carroz 100%? Não. A minha figura, que vocês, os videntes, veem, é puxada ao oriental. Uhum. Sim. E isto de uma longa data. Então,
as oscilações que formam uma individualidade são muitas. Compreenderam isto? A individualidade, por exemplo, Cláudio, que é o autor do livro Colônia Florescer, ele escolheu em poucas encarnações, ele conseguiu se individualizar. E puxou uma individualidade, vocês têm na Colônia Florescer um retrato dele. Ele puxou os olhos de uma, a boca de outra, ele mesmo foi se formatando. Por quê? Porque ele já detinha nele uma moral, uma disciplina. Então ele conseguiu. Agora, não vou dizer a vocês que ele tenha chegado à individualidade dele, logicamente que não, porque ele é muito novo na espiritualidade. Então ele conseguiu, dentro daquilo que ele vivenciou, conquistar algo, ele conseguiu trazer a ele algo de bom que ele tirou de cada vida e trouxe. E vivencia desta maneira o plano espiritual. Mas, logicamente, ele vai ter outras e outras e outras 1000 vidas e vai se adequar mais. Carol, boa noite a todos. O senhor normalmente sempre pede a gente estar sempre fazendo uma autoavaliação. Sim. Naquilo que a gente precisa crescer dentro da gente, evoluir, progredir. E falando em individualidade, remetendo à sua personalidade Carroá, e a gente sempre está assim, os níveis de evolução no universo, vamos supor, se estende ao infinito, né? E a gente sempre tem, dependendo do grau que... É como, por exemplo, o senhor, para todos nós, é uma referência, né? De a gente sempre estar procurando se equilibrar, observando vocês suas têm palavras. Muitas referências com a espiritualidade que se aproximou já de vocês, não então, agora eu pergunto ao senhor, agora eu vou numa pergunta direta ao Carroá. Olhando para os planos mais elevados, vamos dizer assim, o que o senhor acha que o senhor ainda tem que se aperfeiçoar? Muito. O que o senhor poderia dizer para a gente, assim, para a gente ter uma noção eu digo dessa que caminhada? Para descer a montanha muito rápido, para subir é exaustivo. É um exercício extenuante. A subida é íngreme, é ardilosa e é muito áspera. Muito áspera. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos assim. Ardilosos, ásperos, difíceis. Sempre vai faltar muito, sempre. E isto eu digo a vocês comparativamente com os planos infinitos superiores. Há muito que galgar, bastante. Então, nós temos que trabalhar. Ter disciplina. Educar a nós mesmos, em primeiro lugar. Depois querer educar os outros. Educar a nós, só isto. É a coisa mais importante. Muito bem, vamos continuar? Na página 31, nesta página cor-de-rosa, eu coloquei: todas as vidas são treinos, são aprendizados, são currículos a serem adestrados durante as tempestades íntimas, para que nos consigamos vergar um pouco mais e aprendermos a lidar com os grandes furacões da eternidade que nós formamos. Nós formamos as tempestades e os furacões, os tsunamis da vida. Não é? Alguém tem dúvida disto? Não? Muito bem. Vamos adelante. Quantidade de processos enviados à análise. Vocês têm noção da quantidade de processos? Vocês conhecem o fórum aqui de Petrópolis? O fórum do Rio de Janeiro? Do Rio, porque daqui é menor. Não tem noção dos processos, a quantidade?
Só que em plano espiritual, multiplique por 10, 20, 30, 100, 1000. Bem, vamos lendo e vamos comentando, está certo? Vocês veem hoje quem? É Carroá ou quem vocês veem? Carroá? Você vê o velho? Dentro do meu livro, o velho? Certo? Quem vocês acham que escreveu isso? O velho ou Carroá? Fui eu. Eu estou perguntando porque são coisas de personalidade. Quero que vocês identifiquem as nuances de trabalho, tudo sozinho. O senhor se apresenta na individualidade. Sim. Com formatação de Henri Carroá, mas é uma composição de várias vidas. Sim. Segunda-feira, o senhor exteriorizou Toulouse-Lautrec. E algum dia você já exteriorizou Carroz? Henrique Carroz? Especificamente o da Espanha? Sim. Não. Pois é, queria ver. Que curiosidade de vocês. Ué, mas Carroá, olha só, presta atenção. Não, olha só, a gente não consegue ver Toulouse-Lautrec separadamente. Você tem razão. Eu gostaria de identificar como é que ele era, em personalidade. Não a sua global, a sua personalidade de Espanha. Desconectar. Não é desconectar, é se mostrar... Engraçado, não é isto? É se mostrar esse lado de Espanha. Porque a gente conhece o Carroá como a personalidade. O lado de Espanha era mais suave do que este que se apresenta a vocês. Ah, é? Era um pouco diferente. Vou pensar nisto. Qual foi a sua personalidade mais dura? A personalidade mais dura, mas em referência a quê? Porque, olha só, como eu vivi, eu estou abrindo isto tudo para vocês poderem observar todas as nuances de uma reencarnação. Esta personalidade mais dura em quê? Porque por várias e várias vidas, eu lutei em prol da justiça, da honra, do respeito, da liberdade, da fé. Então, a personalidade dura, ela pode ter sido mais rígida na fé ou pode ter sido mais rígida num posicionamento dentro de uma justiça. O senhor disse que o Carroz era mais suave. Sim, mais suave do que este que se apresenta, do que a individualidade. Por quê? Porque não tinha essa agregação toda das outras vidas. Entendi, eu sei. Era uma personalidade que nasceu numa casa rica, nobre, filho único, que era para ser, vamos dizer assim, bajulado, mas foi criado por uma persona muito amiga, muito querida e colocado de lado pelos pais. Então, ele veio com uma, vamos dizer, eu coloquei o nome de Carlos. Carlos veio com uma postura de agregando a arte, era a mesma arte da pintura e da arte de musical, que compôs muitas músicas, que eu não vou dizer a vocês quais, e que teve um posicionamento fora daquele necessário da família, que queria um seguidor do próprio pai, não do meu padre. Então, ele teve uma colocação, um livre-arbítrio, uma escolha muito própria. Ele tinha a liberdade de pensamento, ele tinha ligação com as artes, ele se projetou em artes naquela época, ele fez um trabalho de caridade, ele tinha a sua arte de montar, ele não tinha, vamos dizer assim, ele não percebeu
quando a malícia tocou ao pai dele, nesta parte ele tinha uma ingenuidade. A personalidade de Espanha tinha uma ingenuidade. Então, sofreu consequências inúmeras por isto. Se retraiu e não respondeu, vamos dizer assim, agressivamente a tudo que ele passou. Respondeu humildemente, placidamente. Então, era uma personalidade mais suave, mas com uma firmeza de caráter que não conseguiu seu pai subjugá-lo. Então, há uma diferença grande da individualidade. Compreenderam? Em cada personalidade, nuances diferentes. E a fé dele, Carvalho? A fé dele era imensa. Carroja, imensa. Imensa. Diferente de Toulouse, que não tinha uma fé. Não. Vejam só, o mesmo espírito. E aí vocês diriam assim, se eu dissesse, ele é o mesmo espírito de Espanha que vivenciou em França e Toulouse. Ah, mas como pode tão diferente? Vocês dizem logo isto. Quando desencarna alguém que se apresenta numa outra modalidade, uma outra feição, ou escreve alguma coisa além do que escrevia aqui na Terra, você diz, não, mas não é o mesmo espírito. O alcance de vocês não chega. Vocês não imaginam que o espírito vai buscar outras qualidades ou outras negativas? Mas vai. Nós progredimos, nós não andamos para trás. Nós evoluímos. Então, aprendam isto. Não julguem o espírito que desencarnou pelo que ele era só aqui na Terra, porque ele evolui em plano espiritual, ele adquire outras qualidades, outras noções, ele vem com outras capacidades. Aí você diz, não era, ele não falava assim, ele não era assim, não era, mas é. Compreenderam? Eu vou pensar nisto, desse Carroza aparecer por aí qualquer hora. Alguns traços de personalidade dele. A gente vê que tem em comum, né? Sim. Essa questão do respeito ao ser humano, aos que cercam. Isso já veio de muito longe. A gente vê que tem alguns traços da personalidade que tem semelhança. Sim. Sim. A moral, não é? É a moral. Bem, quantidade de processo enviado à análise. Como já dissemos, os processos individuais são propostas únicas de cada um de vocês, a serem revistas a todos os instantes. Vocês sofrem observação constante da espiritualidade que arregimentou os seus processos kármicos. E sofrem observação porque são os amigos de planos espirituais que acompanham vocês. A buscarmos as condições próprias e maleáveis para transformar o percurso vivencial de cada alma em momentos de crescimento e aprendizado. Então, vocês são observados o tempo todo, embora não percebam, não sintam e acham que estão largados no mundo. Nas bibliotecas espirituais, estes processos são arquivados não como, entre aspas, arquivos mortos. Vocês não são arquivos mortos porque estão encarnados. Não existe isto. Mas sim como pautas eternas de cada alma, sempre em continuidade a buscar a sua luz e o seu equilíbrio. Vocês não estão esquecidos em nenhum arquivo morto do plano espiritual. Vocês são acompanhados. Na sequência diária de vocês, estes processos sofrem uma visualização de grupos especializados a analisar como as almas se encontram, onde estão e o seu desenvolvimento particular na convivência que precisam executar. Então, vocês são acompanhados. Quando acontece alguma coisa
que foge, vamos dizer assim, à sistemática da sua sequência kármica. A espiritualidade, à noite, no desdobramento de vocês, ela chama vocês e diz, está acontecendo isto e aquilo. Vamos voltar ao caminho? Ela chama a atenção de vocês. Pelo nível de interesse de cada criatura, nível de interesse de vocês, pelas suas manifestações e ideais, vão sendo os processos colocados por ordem de análise. Porém, isto é em plano espiritual. Porém, existe outra ordem a ser seguida em primeiro lugar em plano espiritual, que é da necessidade, da premência a se articular uma nova encarnação. Por trazer-se a alma, por vezes, em desníveis espirituais tais que só a reencarnação lhe possibilitará um conforto e as adequações certas a que se redima e encontre condições exatas para lhe revolver as pressões mentais e emocionais que dificultam a sua continuidade. Em plano espiritual e no plano carnal também. Bom, ladeando estes dois prismas a serem observados, não é? Da necessidade e da premência a articular uma nova encarnação, vamos a um terceiro, que é de urgentíssimos reencarnes, que são para aquelas almas que exorbitaram tanto no posicionamento carnal que dilaceraram seus corpos e desequilibraram as mentes, tornando-se massas fluídicas distorcidas e sob convulsões intermitentes. Então, essas almas são aquelas que primeiro vão ser atendidas pela barbárie dos seus sofrimentos. As almas sob enfoques dolorosos, e geralmente essas almas são ausentes das suas próprias condições, quer dizer, elas não percebem as suas próprias condições estruturais e mentais, são envolvidas pela espiritualidade em intensos cuidados. Digamos, cuidados laboratoriais, médicos e fluídicos, e encaminhadas a uma nova ingestão no programa reencarnacionista. São as que vêm em corpos disformes e alheias às chamativas do mundo exterior. Então, vocês veem essas doenças tipicamente degenerativas, não é? Neurológicas, físicas, enfim, de toda maneira, indebilidades mentais, enfim. Alguma pergunta? É o seguinte, dentro desse enfoque, um projeto desse kármico, o sujeito vai, por exemplo, desencarnou, chegou lá em cima, bom, você agora... Eu acho engraçado quando vocês dizem lá em cima. Está bem. Lá em cima... 10 metros aqui. Tá. Uhum. Dentro da sua trajetória. Mas eu digo o seguinte, olha, imediatamente começa os técnicos a trabalhar na sua próxima encarnação. Depende. Não se pode dizer imediatamente, depende. Às vezes a alma precisa passar por uma reposição muito grande de células, uma movimentação fluídica muito grande, porque está totalmente dilacerada. É porque ele tem, além dos estudos baseados nas encarnações passadas, ele tem um período, vamos dizer assim, que ele pode de ficar tratamento, 100 anos para uma próxima encarnação. Até lá, sim, muita coisa mudou dentro dele. Ele pode ter depende. melhorado, vamos dizer assim... Depende, irmão. Corpos dilacerados é muito difícil. Não, nós estamos falando em corpos. Nós estou falando em corpos e mentes dilaceradas. Eu estou neste tópico, corpos e mentes dilaceradas.
É muito difícil. Primeiro são tratamentos até o momento que se consegue adequar para uma nova reencarnação e assim mesmo virá com todas essas sequelas. Porque a espiritualidade não tira as sequelas. Porque não pode tirar. Por que não pode tirar? Lei de causa e efeito. Porque as sequelas foram criadas por cada um. Então, Cauã, ali, então vou puxar para esse processo que o senhor está falando aí. Né? Um homem-bomba, aquele maluco vai lá, se mata em nome de Alá, como o senhor já disse, vai levar anos juntando os pedacinhos dele. Qual é o pensamento dele? Do indivíduo? Ele acha que vai para o paraíso. Que ele vai fazer uma que ele coisa... está fazendo uma coisa boa. Então ele não tem o pensamento que ele quer se matar. Ele acha que ele está fazendo uma coisa boa. Então, há diferença daquele que se matou propositalmente. Então, há uma diferença, nós não podemos estabelecer regras para isso. Então, é nesse ponto, é justamente aquele que ele afetou com aquele ato dele, que também ficou, obviamente, fragmentado, mas não se fragmentou porque não carrega esse estigma de ser não, ele causador. Se fragmentou. O outro que também é injustiçado pelo ato do indivíduo. Não tem injustiça. Se ele estava ali naquele local, porque ele tinha algo na aura dele que abriu uma captação magnética para ele estar ali. Entendi. Então, preste atenção, cada caso é um caso. Cada caso destes é analisado e, de modo geral, quando acontece qualquer destas dilacerações, o plano espiritual primeiro vai cuidar de tentar reabilitar de alguma forma para uma possível reencarnação. Então, isto pode levar anos, como pode ser imediato. Não há uma regra. Cada caso é um caso a ser estudado. Irmão, essas civilizações que tinham como prática eliminar os indivíduos que nasciam com toda essa problemática física, isso era uma fatalidade, atrapalhava o processo todo. Sim, planejado por vocês. Exatamente. Eles eliminavam por ignorância. Ignorância, né? Tudo isso é levado em consideração. O senhor disse que à noite, muitas vezes, eles nos trazem para o caminho correto. Eles tentam chamar a atenção de vocês. Sim. E qual é a... As respostas variam. Não. Por que a gente não consegue lembrar? Mas você não pode lembrar. Não. Qual é o Por inconveniente? quê? Porque vocês vão lembrar de quê? O irmão disse que eu preciso ir por aquele caminho. Preciso não, porque ele não vai dizer, ele vai mostrar a você. Você vai acordar intuitivamente, eu acho que eu não vou por aquele caminho, eu acho que eu vou fazer de uma outra maneira. Vocês vão arrebanhar isto intuitivamente. Entendi. Eu entendia que não era dizer vai por aqui ou vai por ali, não. Mas trazer você pelo caminho correto. E é isso que eu queria saber, o inconveniente da gente lembrar. Não pode lembrar, não pode. Diga, irmão. Boa noite. Com relação a esses danos, um método contraceptivo, a pílula do dia seguinte, ela causaria algum tipo de dano? Ou ela ainda não há o processo? Na verdade, ela é abortiva. Então. Ela é abortiva. Eu vejo dessa maneira. Ela é abortiva, de modo geral. Mas muitas vezes pode não ter agregação da energética espiritual ali no útero. Então pode ser que não haja esse dano. Exatamente, mas de qualquer forma, maneira ela é abortiva, é um aborto. Né? Perfeito. Tem a intenção de abortar. Isso. Tem a intenção de. Ok, obrigado. Bem, esses ciclos reencarnatórios, por que passam essas almas, são necessários a recompô-las, pelo menos em parte, possibilitando um reconforto e a longínqua ou pequena percepção do mundo exterior, como também, ao mesmo tempo, dos fluidos revitalizantes da matéria densa. Por mínimo tempo que a alma fique no mundo físico,
ou até mesmo dentro do útero materno, ela já vai absorver o fluido vital da terra através da mãe, da alimentação e da sua ligação com a mãe. Mesmo que sejam diminutas as suas atuações, mas de reencarnação em reencarnação encontrarão condições e possibilidades maiores de ressarcimento e recuperação. Por vezes levam vidas e vidas, justamente por estarem presas no corpo de carne e com as mentes disponíveis, às vezes, para captar e dialogar consigo mesmas, em alguns casos, é lógico, quando neste nível de percepção se encontrarem. A irmã já contou para vocês, quando visitou a clínica, não é, de doentes neurológicos, e uma irmã totalmente retorcida, sem falar, sem nada, sem comunicação, olhou para ela e falou mentalmente com ela que não estava mais suportando aquela prisão, que ela não aguentava mais aquela prisão. Então, este é um dos casos, não é? Ruptura com o corpo carnal causou toda esta debilidade, este desequilíbrio, todas as disfunções, não é? Então, o espírito fica com ele mesmo. Ele percebe, neste caso, ela percebia, não é? Tinha a mente perceptiva, a captação, mas não tinha nenhuma expressão de manifestação de vida. Outros casos, nem a mente. Diga. Mas esses espíritos, quando desencarnam, porque aparentemente essa irmã estava lúcida e o corpo era deficiente, sim, e por isso ela não podia se expressar. Uhum. E quando acontece o desencarne, ela estaria lúcida ou não? Sim. Essa estaria. Mas não é o que acontece em todos os casos. Esta sim, porque tinha manifestação mental. Sim. Agora, não em casos que não há lucidez nenhuma. Abstração total. Né? Tá. Então, quando desencarna com essa lucidez, dificilmente ela vai voltar completamente curada. Não tem como, porque a dilaceração foi muito grande. Então, vidas e vidas e vidas. Então, não olhem para as pessoas com dificuldades, seja ela qual for, física, mental, não importa, não tenham pena. Porque ela está exteriorizando alguma coisa, ela está extirpando alguma coisa dela, que ela precisa para aliviá-la. Porém, se a alienação mental for total, o processo de inclusão na matéria densa sofrerá os efeitos relativos a tudo, ou a partes que foram maculadas e danificadas, tendo as almas um maior alheamento, mas sofrendo no físico as dores que causou em vidas pretéritas. Muitas dessas criaturas, ao retornarem ao plano espiritual, depois das etapas na carne, em múltiplas situações difíceis, e de modo real trazendo sofrimentos também a todos que à volta delas se encontravam, depois de um certo tempo, recobram parte da lucidez e revolvem dentro de si o que vivenciaram, abrindo elas mesmas as janelas da última encarnação ou de vidas pretéritas, onde impuseram tantos sofrimentos a si próprias ou a outros irmãos. Esses instantes de abertura são muito tristes e sofridos, precisando todas essas almas de um grande apoio dos irmãos espirituais, a trabalhar em cada pensamento e emoção. Aí é aquele peso que cai sobre a alma. E aí tem que entrar a psicanalista, o psicanalista, o psiquiatra, o analista, e aí a parte de uma maior adequação fluídica aos corpos, à mente, direcionamento de mente, enfim. É um trabalho todo a envolver. Essas observações e análise dos processos kármicos são feitas detidamente, especuladas em suas necessidades básicas e nos envolvimentos em que se trazem.
tudo é um estudo muito, muito detalhado. Sim. Desculpa interromper. Me passou uma coisa aqui, que eu estou querendo entrar um pouco mais fundo nisso. Uma coisa é o sujeito cometer um crime aqui, por exemplo, no plano material, sabe que cometeu aquele crime, é preso, pega 30 anos de cadeia. E ele, em relação a esse espírito que não pode se manifestar pelo corpo físico, mas está lá lúcido, a diferença de um para o outro é que aquele ali, que no plano material, ele sabe que crime ele cometeu, ele matou, roubou, sei lá o quê. E esse que está lá preso no plano, no corpo físico, com lúcido, sem saber por que está ali. Em plano espiritual ele sabe. Mas ele não está em plano espiritual, ele está num cárcere físico. E o quê? O que você quer que eu diga? Como se diz, olha, você pegar uma criança, olha, você dá uns tapas nela e ela não sabe por que está apanhando. Ah, mas com certeza. Porque é uma punição. Não é saber, ela não vai saber, no momento em que está encarnada, ela não vai ter acesso à sua vida pretérita para saber a razão de estar ali. Só que ela sabe que está presa. E ela sente perfeitamente que aquilo é uma punição a ela mesma. Ela sente. Vocês não sentem quando algo acontece de mal nas suas vidas? Vocês não sentem que existe alguma coisa dizendo aqui, você errou, por isso você está passando por isso? Mas eu acho que é muito dolorido. Mas não é a espiritualidade que faz isto. Ela pode ter sido uma... Não é a espiritualidade que faz isso. Eu sei, mas... ela mesmo, porque em plano espiritual ela está pior. E se ela está assim em plano físico, é porque houve uma ajuda para que ela esteja numa condição melhor do que estava em plano espiritual. Porque as condições de plano espiritual são piores daquelas que vocês veem aqui. Sim, entendi. Aquilo ali é um refresco, né? As condições em plano espiritual são piores. Longínquas as chances dessas almas não obterem acréscimos a cada vida carnal. Sempre haverá um acréscimo, alguma coisa de positiva que galgaram. Mesmo porque apenas, presta atenção, no alinhamento fetal, já irão trabalhar-se na busca pela aceitação materna e no recolhimento de suas próprias consciências. Quando estão na vida fetal, muitas almas já têm noção, já vieram com essa noção, dependendo do seu próprio estágio, logicamente, de que elas precisam melhorar. Outras não têm noção nenhuma. Analisando os processos, as providências iniciais são de trazer as almas a diálogos, a demonstrar o quanto precisam de renovação nos planos densos, isto aquelas que têm condições, das suas condições íntimas colocadas como fortes tendências, positivas ou negativas, a serem reavaliadas por elas. Mormente, se existirem acúmulos de vivências anteriores, e o respaldo desses entrelaçamentos estiver também em possibilidades de retorno, a fim de efetivarem algumas delas, outras almas que estiverem envolvidas com elas, é isso que eu quis colocar, a fim de efetivarem algumas destas almas sentimentos e diálogos que melhor lhes possibilitem buscar o equilíbrio e a paz, na harmonia mental e sensorial. Outras almas ligadas. Agora, o exemplo do hijo, antes de entrarmos para outra etapa, que pediu para vir, eu agora posso dizer, vocês já têm um conhecimento maior. Ele pediu para vir para se tirar um peso dele, não é? De uma má ação em que ele destruiu partes do seu corpo. Então, ele sabia que ele tinha 2 amigos, que era
a mãe e o pai, os dois, aqui na esfera, e que se propuseram a recebê-lo. Então, desde a concepção, ele foi muito amado, foi muito esperado, não é? Muito querido. E renasceu com problemáticas gravíssimas, gravíssimas. Coração, cérebro, pulmão, etc. Não? Então, desde o início teve que sofrer cirurgias desde pequenininho. Quantos dias venceu aqui na Terra? 10 dias. Bem, nós acompanhamos o tempo todo. Ele desencarnou e é um homem lúcido, perfeitamente lúcido, moralizado, mas cônscio das suas defasagens. Então pediu para vir, para conseguir se redimir, se reestruturar em algumas das defasagens. Então ele conseguiu, vamos dizer assim, arrumar alguns centros de energia cardíaco, básico, não é? Medular, mas ainda tem as sequelas nas suas pernas. Então, ele está em plano espiritual ainda com sequelas nas pernas, que ainda não restabeleceu-se em totalidade. Mas ele tem uma ligação com os dois, ama os dois e sente a vibração deles, o pai e a mãe, voltadas o tempo todo a ele, não é? Então, vocês veem como a reencarnação, por 10 dias de vivência, deu a ele a oportunidade de um refazimento em várias áreas do seu corpo. Ele hoje, ele está em contato conosco, não é? Lúcido, perfeito, tem noção de tudo, naturalmente vai retornar com deficiências nas pernas ainda. Algumas pequenas sequelas, mas nesse tempo o sofrimento dele foi muito grande, não é? E no escoamento do sangue, ele eliminou muitas bactérias. Foi um escoamento enorme, o escoamento todo do fluxo sanguíneo. Ele eliminou bactérias. Então vejam, aí vocês olham e dizem, coitadinho, não digam isto, porque ele pediu isto. Ele pediu isto para se reabilitar, para ele tirar, para sair dele um sofrimento pungente. Ele hoje está bem. Não foi compulsória, não foi uma reencarnação compulsória, foi uma reencarnação necessária. Necessária. Temos a necessária, a compulsória e aquela que vocês pedem. Compreenderam? Irmão, boa noite. Esse exemplo que o senhor deu, o bebê, esse espírito teve essas cirurgias. Essas cirurgias também o ajudaram a recompor ou foi apenas a parte energética? Não, só a parte física. Não, o que o ajudou, em plano o que ajudou a recompor não foram as cirurgias no físico. Sim, foi o próprio processo reencarnacionista e o sofrimento dele. Sim, isso eu entendi. Mas como foram necessárias as cirurgias, no corpo eu queria físico, saber não. se o ajudaram também nessa conformação. Não. Porque a cirurgia no corpo físico não atingiu a intensidade da problemática dele. Era isso que eu ia perguntar. Ela exteriorizou muito forte no corpo físico. Então, diluiu essa frequência dolorosa para ele no plano espiritual. Não entendi, não. Entendi. Foi nessa necessidade de reencarnação necessária, ele conseguiu se reabilitar disto aí. E no sangramento total, ele como se deu um alívio em toda a contaminação. Extirpando mesmo. Isto. Compreenderam? Irmão, eu queria aproveitar e fazer um outro comentário sobre o senhor vê como nós estamos ainda muito longe de compreensão. Pois é, né? Eu sei. Porque eu imagino, gente, tem tanta coisa antes que não são entendidas ainda.
para quem acredita, para quem crê que a vida continua, né, na doutrina espírita, que como é que alguém que não tem um pouco de noção ou de conhecimento da doutrina entenderia esse processo com esta aceitação e com essa compreensão. A gente ouve de pessoas muito assim próximas, né, ou conhecidas, com algum esclarecimento que não espiritual, de que injustiça, como Deus é ruim, como a vida é péssima, como uma criança falta de conhecimento. Mas como a gente está longe de uma compreensão. Pois né, é, irmão? por isso que eu resolvi colocar isso. E ainda falta muita coisa para trazer a vocês, para trazer uma noção real, não é? Carla, só ressaltar uma coisa, quer dizer, eles descobriram isso antes, né? No útero ainda. Exatamente. Então, a decisão, como é importante essa decisão de manter uma gravidez, exatamente, mesmo com uma deficiência do feto. Com certeza. Então, assim, poderia ter sido uma decisão contrária a essa, e em vez de ter um amigo em plano espiritual, eles agora teriam um inimigo. Né? Mas acontece que eles aceitaram esta proposta. É isso que eu estou falando. Depende do que você decide numa hora dessa. Né? Mas como é importante a decisão da gente. A aceitação dos pais foi em plano espiritual, mas eles podiam, em plano carnal, não aceitar. As condições de análise irão variar em cada processo. Quais são as condições? Primeiro, em uma alma em densidade vibratória mínima, alheia ao mundo exterior. Alheia ao mundo exterior. Vamos observar a sequência do seu pensamento. Como reage em emoções diante de lembranças passadas e de suas próprias atitudes quando ainda desencarnar. Outra coisa, depois eu volto, sim? O que exala em seu corpo fluídico por meio das sensações, se em fortes, médias ou pequenas convulsões, que são medidas por aparelhagens próprias, que nos darão os percentuais a cada manifestação. Se os pensamentos de raiva forem mais dilatados, ou os de desamor formarem um ciclo constante no distendimento das ondas vibracionais, veremos o quanto ainda oscilam nas emoções que lhe tocarem a mente, o quanto de tempo necessitam para que esse conjunto carnal e fluídico se movimente em direção a aceitações e nuances de um maior equilíbrio e as providências e tratamentos a serem seguidos. O equilíbrio, naturalmente, virá em percentuais lentos e dependerá da vontade e do grau de distorções de cada espírito. E uma terceira condição. Eu vou voltar em cada uma, sim? Os tipos de exteriorizações que farão vibrar o corpo de carne. Neste caso, quando as almas já estiverem encarnadas e presas às disposições do seu próprio tipo de exteriorizações. Ultrapassarão os limites dos efetivados em corpo carnal espiritual, pois as dilatações das mesmas características poderão variar por uma maior fragilidade de um dos corpos, ou mesmo por assimilação nas células que captam uma energia maior em cada convulsão, por estarem essas mesmas células ou órgãos mais debilitados e por isso mesmo mais vulneráveis. Eu tenho que voltar a cada item. Condição de análise da espiritualidade. Numa alma, numa densidade vibratória mínima, alheia ao mundo exterior, não tem percepção, alheia ao mundo exterior, um corpo somente. A sequência do seu pensamento, como reagem emoções diante de lembranças passadas e de suas próprias atitudes quando ainda desencarnada. Bem, sequência de pensamento, como vamos medir isto? Como vocês acham que no mundo espiritual se mede a sequência do pensamento? Vibração. Pelas oscilações das vibrações de cada pensamento e pela visualização na tela mental.
como reage em emoções diante de lembranças passadas e das suas próprias atitudes. Como ele reage? Isso quando desencarnado. Como ele reage diante das lembranças passadas? Será que ele ainda reage com a mesma volúpia que reagiu e que causou aquele dano? Não? Amigo, você não tem ideia. A reação, às vezes, é idêntica. E fica séculos e milênios. Reações diante das suas atitudes passadas. Ele visualizando. Porque ele vai visualizando como um filme passado na sua tela mental. Ele não fala. Ele está amorfo. Estão amorfos, às vezes em incubadoras. Então, como ele reage? Ele pode continuar reagindo da mesma maneira. Ou ele reage em atitudes que ele talvez faça pior. Então, estas reações são medidas para ver em que condição ele poderá reencarnar. Porque às vezes não tem condições por muito e muito tempo, precisando de tratamentos e várias adequações. Diga. Isso é exatamente o que pode acontecer com o suicida na hora que ele recobra a consciência, desencarnado? Depende. O suicida tem oscilações, depende da causa que fez isso, depende da fragilidade dele, depende do quantum de memória ele tem, do quanto ele ainda está vivenciando em geral. Ele não vai despertar, ele vai continuar vivenciando a dor e a densidade... Sem recobrar a consciência. Sem recobrar. Intimamente. Temos aparelhos para medir tensão, de dilatação, da proporção de dilatação das vibrações. O remorso já é um progresso, né? Do espírito. Sim, mas o remorso ainda é uma outra etapa. Para estes, não tem ainda remorso. Certo. Não tem. Eles estão fechados como suicida. Eles estão porque, na verdade, agiram, vamos dizer, suicidamente, não é? Aniquilando-se em moral, em tudo. Carró, isso fez me lembrar a ação de certos obsessores que trabalham no plano mental, induzindo a vítima, né, vamos dizer assim, entre aspas, às vezes até cometer o suicídio. Esse obsessor, ele obviamente deve estar gerando para uma futura encarnação um problema cerebral semelhante ao que ele causou, né? Um câncer na cabeça, um tumor. Tudo tem variantes, é muito difícil. Mas mostrar que tudo tem uma consequência. Sim, a lei de causa e efeito. Bom, tem que parar cá, não é? Paramos aqui, ficamos nos segundos, tá bem? Aqui exala em corpo fluídico. Porque tudo isto que eu falei, a sequência do seu pensamento, as suas vibrações, vai continuar exteriorizando no seu corpo fluídico aquilo que ele estiver vivenciando mentalmente. Ele continua passando o seu corpo fluídico. O seu corpo fluídico, o seu corpo espiritual, ele é flexível. Ele se modula a cada pensamento, a cada sensação. Então, ele continua agregando no seu corpo fluídico aquilo que está batendo direto na sua mente. Vejam a responsabilidade de cada um de vocês, seu físico, seus pensamentos, o que vocês estão construindo na sua casa mental, que é onde está a energética do espírito, na sua casa mental, para que, em plano espiritual, aquilo esteja ainda fixado em vocês. Por isso é que tirem ódio de sua vida. Tirem as rivalidades. Tirem as incompreensões, as antipatias. Tirem isto tudo, porque isto traz consequências terríveis. Estão compreendendo? É para pensar? É. Para refletir bastante.
Bastante. Isto eu estou falando por alto. Eu não entrei nas características de cada caso. Cada caso tem umas características próprias. Mas isto é de uma maneira generalizada, não é? Então, voltando nesse exemplo que o senhor deu, de que desencarnou, aí vai voltando, passando como um filme, aí vem aquele momento que foi forte demais, de um ódio, de uma inimizade, de alguma coisa. Que alguém lembra de algum fato. Isto, almas sem poder de manifestação de corpo. Sim, sim. Não falam, não ouvem, só vivenciam na sua tela mental, mais nada. Então, aí vem aquele momento em plano espiritual. Entendi. Aí vem aquele momento forte, igual o senhor exemplificou aí, um momento forte de ódio, que o senhor falou que às vezes pode ser pior. Ele avança e continua vendo a vida, ou ele fica não, ele vai continuar estagnado ali, ou ele vai passando? Aí quando ele volta naquilo, vem aquele... Alguns não têm esta visualização. Alguns não têm. Amigos, são corpos amorfos, em incubadoras. Muitos. Outros têm essa área mnemônica da memória e ficam com as cenas passando sem conseguir sair dali. Avançar, sem conseguir avançar. Não. São séculos totais. Em totalidade, um tratamento. Isso nós temos assim mais de 1.000, 2.000 incubadoras nesses processos. São aquelas câmeras que ficam mais baixas, vamos dizer, subterrâneos, que sofrem, são esses que sofrem essas mutilações. A irmã já visitou e a irmã pode dizer a vocês algo mais sobre isto. Ela já visitou estas câmaras. Sim, compreenderam? Isto é a realidade que precisa chegar às pessoas para que se modifiquem. Carruá, eles nesse processo de visão no halo mental, eles também têm alguma recepção de, por exemplo, ele se depara na situação que foi a mais problemática para ele, ele recebe um processo de amor em cima aquilo não fique na mente dele tão massificado em ódio. De amor da espiritualidade? Isso. O cuidado, as sensações na pele, sentidas ou não, pela pele ou pela voz ou pela música ambiente. Nós colocamos uma sintonia ambiental para tentar ser absorvida por eles. Muitos não observam nada, não absorvem nada. Outros, lentamente. Então, tem áreas daqueles que estão totalmente fora, corpos totalmente nulos em captação de qualquer coisa, deles mesmos ou de uma exteriorização. Outros que já têm uma parte, isto são gradações. Na mesma intensidade que ele vê, ele também pode receber. Ou a recepção ela é constante? Depende. Alguns a recepção é constante, sempre. Sempre a doação é constante, mas a recepção é em percentuais. Depende de cada um, de cada processo que envolve as almas. Como você diz aqui, aquele que é suicida na segunda, terceira vez, eles não conseguem sair desse pensamento de suicida? Muito difícil, irmã. Muito difícil. E a pessoa fica também assim, nesse estado? Fica. Destrói o seu corpo. São doentes espirituais. Bem, mas todos são amparados, todos são ajudados. Ninguém fica à revelia. Mais alguma pergunta? Sinto vocês meio assim entristecidos, não é? A realidade na Terra, não é? Há um verniz sobre as coisas e vocês têm a tendência de não aceitar essas verdades. Vocês passam
a mão por cima disto tudo, passa um grosso verniz, porque tem medo de sofrer. É melhor sofrer aqui do que lá. É um choque de realidade necessário, né? É uma realidade. Mas é necessário a gente Olha só, se chamar a atenção dessas coisas. É um alerta, não é? Porque vocês estão vivendo num planeta de quinta grandeza, um planeta inferior. A Terra é um planeta inferior. Então, estas concepções, esta abertura, às vezes não aceita, porque é uma realidade que foge à percepção da maioria. É uma realidade, mas é a realidade de espírito. E vocês têm como comprovar isto pelos efeitos nas almas que vocês percebem. Pelos efeitos. Carroá, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Uma vez eu estava na residência, vi uma mãe que quis ter um filho anencéfalo e quis doar todos os órgãos. Ela ajudou muito a criança, porque quando você tem crianças pequenas precisando de órgãos, você precisa que seja de uma outra criança pequena, porque muitas vezes um coração grande não cabe naquela criança, um rim. Sim. E como fica para esse espírito que veio anencéfalo, a maior parte das vezes as mães querem entendimento tirar... dele. Depende do entendimento dele. Depende. Porque aqui ela fez muito bem para muitas crianças, mas Sim. e esse espírito, como ficou? Não sei. Depende do entendimento dele. Depende da ligação dele com essa mãe. Qual foi o propósito? Não sei. Talvez ele tenha dito, olha, eu vou ter que desencarnar, mas você pode doar meus órgãos ou não. Não sei. Amigos, cada caso é um caso. Por isso é que a espiritualidade estuda, observa tudo detalhadamente. E vocês veem que isto é real, vocês veem na vida atual, não é? Bom, pensem acerca disto tudo, sim. Sejam bons, sejam melhores. É isso que nós precisamos ser. Amigos sempre, compreensivos, muito pacientes, certo? Vocês possam aproveitar estes ensinamentos, observar a vida de vocês e fazer o melhor a cada vida. Que Jesus os acompanhe e que vocês tragam sempre essas mensagens maiores a vocês para lhes ajudar a cada vida, a cada movimentação. Que a paz de Jesus nos trouxe, na sua presença, no seu amor, possa chegar em vocês e em seus lares. Fiquem em paz. Boas noites. Amo vocês. Quero ajudar no que puder. Desculpem se talvez essa personalidade individual seja meio pungente, mas é que eu vejo a urgência, a necessidade de trazer maiores esclarecimentos a todos. Bonsoir, boas noites.